Natsuo era um torcedor desesperado do Arsenal que teve uma noite casual com uma garota atraente. No entanto, sua vida muda completamente ao descobrir que a garota com quem dormiu é sua nova meia-irmã. Então ele a leva para uma viagem em família para comemorar. Tudo começou com Natsuo participando de um encontro com seus amigos, onde ele conhece Rui e começa a flertar com ela. Para sua surpresa, Rui o convida para sua casa, onde ela pede para ele dormir com ela. Confuso, Natsuo pergunta a Rui por que ela o escolheu, levando-a a admitir que está apenas cansada de ser conhecida como uma virgem. Sem fazer mais perguntas, Natsuo parte para cima de Rui e aplica tudo o que aprendeu assistindo seu ídolo, Senhor, Johnny Sins. Depois de se divertirem por 3 segundos, eles se vestem e Natsuo pergunta como ela está se sentindo. Rui diz sem rodeios que se eles se encontrarem novamente, ela vai fingir que ele é um estranho. No dia seguinte, Natsuo compartilha tudo o que aconteceu com seu amigo, Fumiya. Em resposta, ele pergunta por que Natsuo parece tão deprimido quando ele acabou de transar. Natsuo admite que teve clareza pós-sexo e percebeu que todo o encontro com Rui foi nojento, já que seu coração pertence à sua professora, Hina. No dia seguinte na academia, Natsuo se ocupa trabalhando em seu romance quando é saudado por Hina, que parece bastante triste e se oferece para ouvi-la. No entanto, Hina brinca mexendo em seu cabelo e se afasta. Mais tarde em casa, o pai de Natsuo lhe diz que quer se casar novamente e pede sua bênção. Sendo um cara tranquilo, Natsuo diz ao pai que vai em frente quando ele de repente o agarra para encontrar sua nova noiva, que o cumprimenta calorosamente e pede às filhas que se apresentem. Para o horror de Natsuo, ele percebe que suas novas meias-irmãs são Hina e Rui. Toda a família se senta para o jantar, enquanto Hina começa a chamar Natsuo de irmão com entusiasmo. Ela então apresenta Rui a ele, revelando que ela tem a mesma idade que ele, mas Natsuo se recusa a olhar nos olhos de Hina, fazendo-a perguntar se ele já conheceu a irmã dela. No entanto, Rui franze a testa e rapidamente diz a Hina que ela não conhece Natsuo. Focando sua atenção em sua madrasta, Natsuo pergunta a Tsukiko por que ela gosta de seu pai, que precisa de ajuda para se excitar. Ela sorri, revelando que seu ex-marido a deixou por uma modelo do OnlyFans e então ela conheceu Fuji, que mostrou a ela o verdadeiro amor sendo um grande admirador. Incapaz de processar tudo, Natsuo se desculpa e Rui o segue. Ela pergunta a ele se sabia quem ela era, mas Natsuo insiste que não sabia de nada até hoje. Rui decide acreditar nele, o que leva Natsuo a perguntar se ela está bem com esse casamento. Ela confessa que sua mãe parece feliz com o pai dele, então ela não fará nada estúpido para estragar essa união. Na manhã seguinte, Natsuo compartilha tudo com Fumiya, já que ele é gordo o suficiente para ser seu porquinho de apoio emocional. Em resposta, ele diz a Natsuo que agora suas chances de ficar com Hina estão negativas. Mais tarde naquele dia, Fuji e Natsuo se mudam para a casa de Tsukiko e suas filhas. Para sua surpresa, Hina ordena que ele a chame pelo seu nome verdadeiro. Natsuo timidamente concorda e mais tarde encontra Rui, que puxa sua orelha e diz para ele esquecer do biscoito com pegada de gorila dela. Aquela noite, Hina bebe muito e adormece no sofá, o que desperta pensamentos maliciosos na mente nojenta de Natsuo, e ele tenta beijá-la quando Rui abre a porta e o pega. Sem dizer uma palavra a ele, Rui vai direto até sua irmã e a derruba no chão com um chute, o que leva Natsuo a dizer para ela ser gentil. Mas Rui apenas agarra Hina pelo braço e diz-lhe que não o culpa por nada, já que foi a irmã dela que estava vestida como uma prostituta. Com isso, Rui a puxa para fora da sala, deixando Natsuo chocado. Naquela noite, ele tem dificuldade para dormir, o que o faz chegar atrasado à aula. Quando ele chega, seu amigo, Yuja, diz que ele parece um e-boy, o que leva Natsuo a revelar que teve uma noite difícil. De repente, seu outro amigo, Kai, chega e os informa sobre um novo estudante que foi transferido para a turma ao lado. Natsuo não pensa muito nisso, até que seus amigos o arrastam, fazendo-o perceber que é a Rui. Ela se aproxima dele sem hesitação, casualmente apontando que o cabelo dele está bagunçado quando de repente, Natsuo cobre sua boca e a puxa para o lado de fora da sala de aula. Ele pergunta o que ela está fazendo na academia dele e por que ela foi transferida para lá de todos os lugares. Ele também menciona a situação deles, lembrando-a que ninguém sabe sobre o que aconteceu entre eles, e ele prefere manter assim. Rui permanece despreocupada e calmamente diz a Natsuo que ela também prefere manter sua vida pessoal privada. No entanto, ela interpreta mal a conversa, assumindo que ele quer que ela o evite completamente. Então ela encerra a conversa rapidamente e diz que ele não precisa se preocupar, já que ela prefere andar em Legos do que ser pega falando com um perdedor como ele. Enquanto Rui se afasta, Natsuo fica confuso, se perguntando se disse algo errado. Antes que ele tenha tempo de refletir sobre isso, seus amigos retornam e imediatamente começam a provocá-lo, chamando-o de conquistador. Enquanto caminhava pelo corredor mais tarde, Natsuo encontra Hina, que imediatamente comenta sobre sua aparência despenteada. Ele diz a ela que não teve tempo de arrumar o cabelo porque estava atrasado, e acrescenta que todos têm olhado para ele e feito piadas sobre isso. Como resposta, Hina toca levemente em seu cabelo e diz que é realmente fofo, o que o pega de surpresa. Então ele menciona que ninguém sabe que eles são irmãos ainda, e pergunta se ela disse algo. Quando Hina revela que não contou a ninguém, ele sugere que talvez seja melhor manter isso em segredo. Hina concorda, apontando que isso pode causar mais problemas do que vale a pena.
Curioso, ele pergunta se ela está chateada com a noite anterior. Hina pensa por um segundo, então admite que não se lembra muito, e pergunta se ela o beijou ou algo assim. Natsu começa a entrar em pânico e rapidamente nega, o que relaxa Hina, que casualmente confessa que uma vez beijou uma amiga quando estava bêbada e se afasta, mais uma vez deixando Natsu com seu pequeno soldado em alerta. Durante o intervalo, Natsu nota Rui sentada sozinha e decide se aproximar dela. Ele diz a ela que, se ela está se fazendo de difícil, então já é tarde demais para isso, pois ele já explorou a câmara dos segredos dela. Ao ouvir isso, Rui explica que não está sentada sozinha para parecer durona, e revela que alguns colegas tentaram conversar com ela, mas quando ela deu respostas curtas, eles perderam o interesse e foram embora. Olhando novamente para o cabelo dele, Rui se oferece para arrumá-lo, o que ele aceita. Nesse momento, Natsu percebe que Rui não é rude, mas apenas não tem habilidades para socializar. Quando ela termina, ele agradece e sugere que ela deveria trabalhar na forma como fala com as pessoas. Rui dá de ombros e diz que sempre foi direta, diferente de sua irmã Hina, que poderia fazer amizade com Kim Jong-un se quisesse. Em resposta, Natsu diz que vai ajudar e propõe uma encenação onde ele finge ser um colega tentando falar com ela. Eles começam de forma desajeitada, enquanto Natsu tenta se comportar como uma garota. Rui pergunta se ele está tentando imitar alguém em específico, mas Natsu admite que está apenas experimentando diferentes tons. Eles tentam novamente, mas acabam atraindo a atenção de vários colegas de classe. Para a surpresa de Natsu, as outras garotas riem, explicando que se soubessem que Rui estava tendo dificuldades em fazer amigos, teriam ajudado ela sem hesitar. Naquela noite, Natsu percebe que está com cheiro de um observador e vai tomar banho, mas encontra Rui lá dentro. Ele sai rapidamente, envergonhado, mas ela diz que não precisa de surpresa, pois já viu a cenoura dele há pouco tempo. Ela surpreende Natsu agradecendo por ajudá-la a se ajustar na nova turma e pede para ele voltar. Ele hesita, sonhando acordado se Rui quer andar no cavalinho dele de novo. E entra, apenas para ela dizer que tem uma pergunta. Desapontado, ele se senta e Rui pergunta diretamente se ele estava tentando beijar a irmã dela na noite anterior. Ela admite que formou a opinião dele ser um nojento, mas depois de experimentar a gentileza dele hoje, está disposta a dar-lhe uma chance de se explicar. Ela também acrescenta que Hina está lidando com um término e se pergunta se ele estava apenas tentando confortá-la. Surpreso, Natsu de repente se lembra de Hina insinuando ter problemas de adulto no telhado, mas não percebeu que era sobre o relacionamento dela. Quando ele pergunta a Rui se as coisas estão realmente tão ruins, ela diz para ele esquecer e se levanta para sair. Na manhã seguinte, o pai de Natsu e sua nova esposa anunciam que vão sair para jantar. Ao ouvir isso, Hina se oferece para cozinhar, o que deixa Natsu feliz, e depois da aula ele é agradavelmente surpreendido ao encontrar a mesa de jantar cheia de comida deliciosa. Animado, ele pergunta a Hina se ela preparou toda a refeição, e é então que ele descobre que a única coisa que ela preparou foi a salada, enquanto Rui fez a verdadeira culinária. Após o jantar, Natsu lava a louça enquanto Hina toma uma bebida. Ele pergunta onde Rui está, e ela lhe informa que Rui gosta de ficar sozinho depois do jantar. Quando Natsu se atrapalha e acidentalmente a chama de professora, Hina o repreende levemente e o encoraja a parar de ser tão formal com ela agora que são família. Ela também diz a ele que pode procurá-la se algum dia se sentir sobrecarregado. Aproveitando a oportunidade, Natsu pergunta se está tudo bem com o namorado dela. Hina evita a pergunta e a inverte, perguntando o que tem incomodado ele. Natsu mente e diz que seu cabelo não voltou ao normal. Assim que ela chega mais perto para provocá-lo, ela perde o equilíbrio, mas felizmente Natsu a segura antes que ela caia. Nesse momento, o telefone de Hina começa a tocar. Ela atende a ligação, e Natsu percebe que é de alguém chamado Haiwara. Ele observa silenciosamente sua expressão mudar, e depois de alguns minutos, Hina lhe diz que vai sair para encontrar quem ligou. Ele pergunta se é realmente seguro sair tão tarde, mas ela garante que não vai demorar muito. No entanto, 20 minutos se passam sem sinal dela. Preocupado, Natsu se move em direção à porta para verificar, mas antes que ele possa abri-la, Hina entra com uma expressão cansada. Ele pergunta se algo aconteceu, mas ela insiste que está bem. Nesse momento, a campainha toca. Quando Natsu tenta atendê-la, ela o impede. Mas quando o toque continua, Rui eventualmente sai do seu quarto para verificar. Quando ela abre a porta, são os pais deles retornando mais cedo do que o esperado. Naquela noite, Natsu não consegue dormir novamente, pois sua cabeça está ocupada com Hina. Depois de uma noite estressante, Natsu não consegue se concentrar na aula, então decide visitar Fumiya, que está trabalhando em um café. Lá, ele é recebido pelo gerente excêntrico, Masaki, que insiste em ser chamado de Mari em vez de seu nome real. Fumiya imediatamente percebe o humor perturbado de Natsu e adivinha que tem algo a ver com Hina ou Rui. Sem muita hesitação, Natsu começa a se abrir, explicando que Hina recentemente teve uma reunião com o namorado e voltou para casa visivelmente chateada. Isso levou ela a acreditar que ela está infeliz em seu relacionamento. Curioso, ele pergunta a Fumiya se está errado se envolver no drama de Hina. Mas antes que Fumiya possa responder, Mari, que esteve escutando toda a conversa, entra na conversa e sugere que ele deveria apenas dar a Hina sua grande salsicha para ajudá-la a esquecer o namorado.
Fumiya imediatamente repreende seu chefe, apontando que seu amigo está procurando conselhos úteis, não piadas vulgares. Voltando-se para Natsuo, ele sugere que provavelmente está com ciúmes por não ser ele quem está comendo o biscoito de Hina, e confessa que também luta com esse tipo de sentimento, chocando Natsuo, que pergunta se ele tem uma queda. O Sr. Landwale aqui então revela que está interessado em várias mulheres que regularmente vêm ao café para desabafar sobre seus relacionamentos, quando, na opinião dele, todas poderiam simplesmente terminar e ficar com ele em vez disso. À medida que a tensão aumenta, eles decidem relaxar encenando um casal que havia discutido no café anteriormente. Fumiya interpreta o papel da amante desesperada, implorando a Natsuo, que faz o papel do marido infiel, para deixar sua esposa, que é interpretada por Mari. Depois de brincarem, eles saem e Natsuo admite a Fumiya que a conversa os ajudou a se sentir um pouco melhor. De repente, Fumiya aponta para uma mulher e revela que o personagem da amante que ele estava interpretando mais cedo foi inspirado por ela. Para o horror de Natsuo, a mulher é Hina, e naquele momento tudo começa a fazer sentido quando ele finalmente entende porque ela sempre parece tão triste. Naquela noite, Natsuo reúne coragem para confrontá-la. Ele pergunta diretamente se ela está tendo um caso com um homem casado. Surpresa, Hina exige saber por que ele pensaria isso. Então Natsuo explica que seu amigo a viu com o homem com quem ela está envolvida. Tentando desviar, Hina mente e diz que o homem em questão é apenas um amigo. Mas Natsuo continua, perguntando por que esse amigo estaria falando em deixar a esposa por ela em alguns anos. Depois de uma pausa, Hina responde friamente que não se importa, e ele também não deveria, o que o deixa chocado. Em seguida, ela diz que é assim que os relacionamentos adultos funcionam, e que como criança, ele simplesmente não entenderia. Após sua amarga confissão, ela tenta empurrá-lo para fora da porta, dizendo-lhe para cuidar da própria vida. Mas de repente, Natsuo a agarra e a beija. Hina o afasta e lhe dá um tapa, mas momentos depois, o puxa de volta para uma sessão de troca de saliva. As coisas escalam rapidamente e logo Natsuo se encontra sob sua professora que virou meia-irmã, até que ela de repente para e diz que vê medo em seus olhos. Com isso, ela abre a porta, sinalizando para ele ir embora. De volta ao seu quarto, Natsuo desaba em lágrimas, devastado por não conseguir superar a proteção de enredo de Hina. Na manhã seguinte, Hina bebe seu café de forma desajeitada quando Fuji entra na sala com um bilhete de Natsuo, dizendo que ele vai ficar com um amigo. A notícia deixa a casa em pânico, e Tsukiko se pergunta se essa é a forma dele de se rebelar contra o casamento deles. Enquanto isso, Fumiya volta do trabalho e encontra Natsuo jogado como um perdedor deprimido. Quando ele pergunta se Natsuo planeja ir à aula, Natsuo diz calmamente que está dando um tempo da vida. Sentindo-se culpado, Fumiya admite que talvez não devesse ter dito nada. Ouvindo isso, Natsuo finalmente desaba e confessa que foi sua impulsividade que o levou a tomar uma decisão tão terrível. Compreendendo a situação, Fumiya afirma que seu erro pode apenas aproximar Hina dele, já que ele agirá como um herói, permitindo que ela desabafe sobre sua vida triste até vê-lo como um príncipe encantado. Enfurecido, Natsuo avança sobre Fumiya e os dois começam a lutar até que a mãe de Fumiya entra. Fat-chan rapidamente disfarça, dizendo que eles estão apenas brincando. Assim que ela se vai, ele se vira para Natsuo e diz que ficará bem contanto que encontre um propósito na vida. Natsuo revela que quer se tornar um romancista, então Fumiya o incentiva a canalizar todo esse drama na escrita. No dia seguinte, Natsuo tenta trabalhar no seu romance, mas encontra seus pensamentos constantemente voltando para Hina. Frustrado, ele olha pela janela e vê Rui revirando uma lata de lixo na rua. Um momento depois, ela olha para cima. Ao avistar o lixo que procurava, ela não perde tempo e pergunta se também pode ficar na casa do amigo dele. Completamente atordoado, Natsuo desce correndo e pergunta o que ela planeja fazer sobre a academia. Rui apenas balança a cabeça e Natsuo suspira. Ele diz a ela que não é sua decisão se ela pode ficar quando a mãe de Fumiya aparece e pergunta se a garota é amiga dele. Rui instantaneamente declara que é a irmã mais velha de Natsuo, fazendo com que ele a desafie com uma verificação de aniversário. Quando ela diz sua data de nascimento, ele informa com satisfação que é mais velho, fazendo-a fazer beicinho em derrota. Mais tarde, Fumiya chega e fica chocado ao ver Rui. Sua irmã se junta à confusão, perguntando se Rui é sua namorada. Fumiya brinca que sim, o que irrita Natsuo o suficiente para mudar de assunto. Ele se vira para Rui e pergunta por que ela realmente está aqui. Ela diz a ele que teve uma briga com Hina, e agora está boicotando ela. Aparentemente, ela sabe do caso da irmã há algum tempo, e tentou confrontá-la várias vezes. Mas Hina sempre a calou, alegando que ela não entenderia, já que nunca esteve apaixonada. Rui encerra seu falatório dizendo que quer ficar longe, até que Hina termine o caso. Fumiya pergunta diretamente se ela ficou com Natsuo só para ver como é dormir com um homem. Rui o encara e pergunta se ele sequer frequenta a academia deles. Quando ela descobre que ele não faz, ela relaxa. Voltando ao assunto, Fumiya diz que eles não podem ficar na casa dele para sempre. Como ambos querem que Hina termine com o namorado, ele sugere que se unam e façam isso acontecer.
Naquela noite, Natsuo e Rui voltam para casa e encontram seus pais assinando os papéis do divórcio, pois acreditam que eles fugiram por causa do casamento. Nesse momento, Hina entra e ao ver Natsuo começa a chorar. No dia seguinte, ela tenta cumprimentá-lo, mas ele a ignora e senta ao lado de Rui. Quietamente, ele diz a ela que hoje à noite eles colocarão o plano em ação. Enquanto Hina está ocupada dando aula de educação física, Natsuo e Rui ficam por perto, determinados a descobrir a identidade do cara de quem ela gosta. Eventualmente, quando Hina sai da academia parecendo que está indo para um encontro, os dois a seguem até ela chegar a um bar. Para surpresa deles, Hina apenas fica lá sozinha, bebendo a cerveja como se fosse Sune. Horas passam sem que uma única alma se junte a ela, e à medida que a noite avança, Rui se lembra que Hina mencionou ter uma reunião cedo na manhã seguinte. Percebendo que a vigilância não está levando a lugar nenhum e não querendo correr o risco de serem pegos, eles eventualmente decidem encerrar a noite e ir para casa. No dia seguinte, quando veem Hina saindo apressada novamente, sentem uma pontinha de esperança, pensando que finalmente pode ser a chance de pegá-la com seu sugar daddy. Eles a perseguem apenas para se encontrarem do lado de fora de um clube de comédia. Mais uma vez ela entra sozinha e o homem misterioso nunca aparece. Ainda sem querer desistir, eles se preparam para mais uma rodada de espionagem. Desta vez, Fumiya se junta a eles, e com todos os três juntos, Natsuo sente-se certo de que estão prestes a pegar Hina em flagrante. Mas em vez de encontrá-la de joelhos, eles a observam sentar-se com um de seus alunos dando conselhos de carreira. No final, Fumiya sugere que parem de jogar pelo seguro e usem sua carta na manga. Naquela noite, enquanto Hina toma banho, Rui entra furtivamente no quarto dela e pega o telefone para encontrar as fotos provocantes dela e o homem para quem ela tem enviado. Eles logo encontram um contato chamado Higawara, e Natsuo rapidamente diz para Rui se passar por Hina e ligar para ele. Quando Higawara atende, Rui congela e acaba desligando a chamada em pânico. Natsuo suspira, lembrando que as habilidades de conversa de Rui são piores do que as do cara que tenta fazer este resumo. Segundos depois, Higawara liga de volta e Rui tenta novamente, mas sua voz falha e ela acaba desligando a ligação novamente. Mais tarde, eles se reúnem no café exaustos e visivelmente frustrados. Fumiya parece genuinamente desapontado enquanto Rui não consegue evitar rir da absurdidade de toda a operação deles. Justamente quando menos esperam, Hina entra no café com Higawara, pegando todos completamente de surpresa. Ardendo de ciúmes, Natsuo imediatamente confronta Higawara e exige que eles terminem o namoro. Rui rapidamente intervém, dizendo calmamente a Natsuo que não aprecia a violência e pede a todos que se acalmem. Relutantemente eles concordam e o grupo se senta à mesa para uma conversa tensa. Enquanto Natsuo e Rui expressam sua raiva e desaprovação, Higawara explica calmamente que, embora seja casado, está em um relacionamento com Hina há 2 anos, fazendo Natsuo perceber que ele já usava o caminhão de Hina muito antes de conhecê-la. Rui, tentando entender melhor a situação, pergunta quem iniciou tudo, claramente procurando alguém para culpar. Higawara confessa que foi ele e pede desculpas sinceras por como eles tiveram que descobrir. Ele diz que esperava eventualmente conhecer a família de Hina em circunstâncias mais honestas. Mas Natsuo não está satisfeito, ele desabafa acusando Higawara de agir como se um caso pudesse ser tratado como um relacionamento real e questiona se ele sente alguma vergonha em deixar sua esposa. Higawara diz que sente culpa, mas também insiste que seus sentimentos por Hina são reais. Então, em um movimento surpreendente, ele pergunta se divorciar-se de sua esposa para ficar com Hina mudaria a visão dele sobre o relacionamento. Mas Natsuo se recusa a aceitar essa explicação e chama Higawara de covarde por enrolar Hina. Sendo o operador suave, Higawara se vira para Hina e diz gentilmente que ainda a ama, o que faz Natsuo arder de raiva. Mas antes que ele possa reagir, Rui pega um copo de água e joga na cara de Higawara. O café inteiro fica em silêncio enquanto ela sai furiosa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Natsuo corre atrás dela, grato por ela ter feito o que ele não conseguiu. Meio de brincadeira, ele se oferece para voltar e dar um soco na cara de Higawara, mas Rui, sobrecarregada, desaba em lágrimas, fazendo com que Natsuo a puxe para um abraço reconfortante. Mais tarde, enquanto Hina caminha para casa ao lado de Higawara, ele menciona que Natsuo está claramente apaixonado por ela e pergunta como ela se sente em relação a isso. Hina descarta a ideia, chamando-a de estranha e insistindo que vê Natsuo como nada mais do que família. Mas Higawara diz que seus olhos contam uma história diferente. Antes de se separarem, Hina pede um tempo e diz que quer uma pausa temporária no relacionamento para que ela possa resolver seus sentimentos adequadamente. Em resposta, ele a abraça apertado para que ela possa sentir a anaconda em suas calças e mudar de ideia. Na manhã seguinte, Natsuo vai ao banheiro e fica assustado ao ver o rosto de Rui sem maquiagem. Ele a chama de acabada, mas quando vê que ela estava chorando, ele fica em silêncio. Mais tarde, na mesa de jantar, ele vê um círculo vermelho desenhado em torno de uma data no calendário e de repente se lembra que deveria visitar o túmulo de sua mãe. Enquanto isso, Hina tenta convidar Rui para ir às compras com ela, mas ela passa em silêncio. Quando ela pergunta a Natsuo em vez disso, ele educadamente recusa e sai, dizendo que tem algo importante para fazer. Hina fica confusa até Fuji lhe contar que hoje é o aniversário de morte de sua mãe.
No túmulo, Natsu reflete sobre como sua mãe sempre tentou animá-lo, mesmo quando estava acamada. Ela diria a ele como nunca quer vê-lo triste, então quando ela morreu, ele fez a promessa de que não choraria novamente, nem mesmo de luto. E agora, 10 anos depois, ele se pergunta o que ela diria se visse o tipo de pessoa em que ele se tornou. De repente, Hina e Rui chegam carregando flores e castanhas assadas, o lanche favorito da mãe dele. E depois de prestar seus respeitos, Hina compartilha que decidiu oficialmente terminar com Higawara de vez, percebendo que suas promessas vagas e falta de compromisso real não valem a pena destruir sua família. Ouvindo isso, Natsu e Rui sentem um alívio tomar conta deles, enquanto os três ficam juntos no túmulo, oferecendo suas orações em silêncio. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, as irmãs começam a discutir porque Hina teimosamente se recusa a comer seus legumes. Isso faz Natsu sorrir, pois ele se sente grato por suas vidas finalmente parecerem normais novamente após toda a atenção recente. No caminho para a academia, Rui de repente menciona o dia em que fugiu de casa e pergunta por que ele fez isso. Pego de surpresa, ele entra em pânico e sai correndo, o que a faz pensar que ele provavelmente foi pego se masturbando com garotas com controles. Ao chegar ao campus, Rui é cumprimentada por uma menina feia com uma bolsa ainda mais feia. Ela se apresenta como Momo, revelando que a bolsa é feita à mão e admite que queria falar com ela há algum tempo, oferecendo-lhe uma pequena boneca de coelho como presente. Para não ser rude, Rui aceita a boneca, mesmo que pareça a irmã peluda do Chuck. Durante o almoço, um grupo de colegas convida Rui para se sentar com eles. O humor deles muda drasticamente quando vem a boneca. Uma das garotas agarra a boneca e a joga no lixo, avisando Rui para ficar longe de Momo. Ela a chama de vadia que troca bebidas por alguns cheetos. Rui calmamente pega a boneca e diz firmemente que eles não podem decidir com quem ela anda. O grupo fica em silêncio e Rui se afasta, sem interesse em participar do drama deles. Depois da aula, Rui encontra Momo novamente e desta vez ela lhe dá uma boneca que se parece com ela. À medida que as duas começam a se aproximar, Rui fica mais curiosa sobre Momo e pergunta diretamente se os rumores sobre ela dormir com metade da academia são verdadeiros. Momo, percebendo que Rui deve ter ouvido os boatos, admite sem hesitação que já namorou cerca de 30 homens no passado, o que choca Rui. Mas à medida que Momo começa a se abrir mais, Rui percebe que ela tem sérios problemas com o pai. Momo explica que muitos de seus relacionamentos começaram bem, mas logo se tornaram tóxicos, com alguns de seus ex-namorados manipulando-a emocionalmente, roubando seu dinheiro e até isolando-a de amigos e familiares. Ouvindo tudo isso, Rui fica surpreso com a disposição de Momo em ser capacho para os homens apenas para experimentar o amor. De repente, Momo pergunta se ela pode considerá-la uma amiga. Rui concorda e, a partir daquele momento, as duas rapidamente se aproximam. Um dia, enquanto visitam uma livraria juntas, eles encontram Natsu e ele fica surpreso ao ver Rui com uma nova amiga. Momo, por outro lado, sente-se imediatamente atraída por ele. Enquanto todos voltam para casa juntos, um ciclista em alta velocidade quase colide com eles. Mas Natsu reage rapidamente e puxa Momo para fora do caminho a tempo. Isso deixa os protetores de pêssego dela molhados e assim que ele sai, ela se vira para Rui e pergunta se tudo bem se apaixonar por Natsuo. Rui insiste que não se importa e dá a Momo sua bênção, mas depois se vê incomodada com toda a situação. No dia seguinte, Rui vai para casa mais cedo, dizendo a Natsuo que ela está com febre. Notando seu rosto corado, Natsuo tenta ajudar, mas antes que ele possa fazer muito, Momo aparece de repente e lhe entrega um papel dobrado com um convite para um encontro. Mas em vez de aproveitar a oportunidade de aumentar seu número de conquistas, Natsuo decide ir ver como está Rui, percebendo que o bem-estar dela importa mais do que acariciar a gatinha peluda de Momo. Naquela noite, Rui encontra Natsuo sentado ao lado de sua cama. Ele diz que ela desmaiou e pergunta se ela quer alguma coisa. Então, sem hesitação, Rui remove sua proteção de trama e diz a ele para limpar suas costas suadas. Corando intensamente, Natsuo de repente se lembra da vez em que estava brincando com os seios de sua mãe. Ele se repreende mentalmente e tenta se concentrar em ajudar sua meia-irmã. Depois de ajudá-la a esfriar e colocá-la na cama, Natsuo vê uma mensagem de Hina pedindo para ele cuidar de Rui. Ele acaba ficando ao lado dela o tempo todo, recusando-se a sair mesmo por um momento. Quando ela finalmente recupera alguma força, Rui agradece a ele e diz que Momo gosta dele. Ela então admite que a ideia de Momo namorar com ele a deixa inquieta. Antes que possam conversar mais, a febre dela piora. Natsuo liga para Tsukiko para pedir orientação e ao saber que vai demorar um pouco para ela voltar, ela lhe diz para dar um remédio para Rui. Quando ele percebe que o remédio é um supositório, ele hesita, mas Rui diz a ele que esta não seria a primeira vez que ele colocará algo pequeno dentro dela. No fim, Natsuo faz o que é necessário, apesar de sua própria vergonha. Mais tarde, Fuji ouve sobre isso e começa a chorar por todos estarem se comportando como verdadeiros irmãos, o que enche Natsuo e Hina de culpa. No dia seguinte na academia, Momo se aproxima dele novamente e casualmente pergunta por que ele não respondeu ao seu convite para sair.
Natsu diz pra ela que não está nas redes sociais, e para sua surpresa, ela se sente um pouco aliviada. No entanto, seus amigos Yuya e Kane o pegam conversando com Momo, e mais tarde o avisam para ficar atento. Yuya confessa que uma vez teve um breve relacionamento com Momo, e pergunta a Natsu se ele realmente quer o que sobrou. Quando chega a hora do almoço, Momo surpreende Natsu aparecendo com um almoço embalado, dizendo a ele que ela só cozinha para pessoas de quem realmente gosta. Tocado pelo gesto, ele se sente em conflito, o que não passa despercebido por Momo, que pergunta se algo o está preocupando. Após uma breve pausa, ele admite que ainda está lutando para seguir em frente de alguém que a amou profundamente. Em vez de ficar chateada, Momo responde com um beijo na bochecha e diz para ele ir até a casa dela. Naquela noite, Natsu se encontra sob outro par de bochechas, dessa vez pertencentes a Momo. Mas como ela não é sua meia-irmã ou sua professora, ele acha difícil ser ousado com ela. Neste momento, ele recebe uma mensagem de Rui perguntando o que ele quer para o jantar. Ao saber que ele sempre janta com a família, Momo admite silenciosamente que sente inveja de ele ter uma família amorosa, pois ela está acostumada a comer sozinha desde que o casamento de seus pais se tornou amargo. Em resposta, Natsu se oferece para dar apoio oral, até que ele nota cicatrizes tênues em seus pulsos. Observando sua reação, Momo o tranquiliza dizendo que as cicatrizes são antigas e que ela não se machuca mais, mas Natsu silenciosamente veste suas roupas novamente, percebendo que terá que dar apoio moral a ela. Então, ele prepara um prato de macarrão e diz que ela pode sempre contar com ele quando se sentir sozinha. Momo, emocionada pela gentileza inesperada, desaba em lágrimas e diz que antes todo homem em sua vida a deixou quando ela precisava de apoio emocional. No final, ela confessa que quer estar com ele e ter um filho dele algum dia, mas Natsu gentilmente a rejeita, dizendo que não a tocaria nem em um desafio. Alguns dias depois, Natsu está no telhado tentando escapar da realidade através do conforto de um livro, quando olha para cima e vê um belo papai. Reconhecendo-o como Kiria, Natsu se pergunta por que um professor está casualmente fumando maconha no telhado. De repente, Kiria nota o título nas mãos de Natsu e se anima, então os dois começam a surtar sobre seus autores favoritos até que ele começa a se sentir um pouco estranho e tenta diminuir a distância entre ele e Natsu. Depois de dizer que ele tem olhos tão bonitos, Kiria se desculpa enquanto Natsu fica questionando seu software de amor. Mais tarde, Rui aparece pedindo um favor, e a primeira coisa que Natsu pensa é que dessa vez ela quer ser picada por sua agulha. No entanto, Rui rapidamente destrói suas esperanças ao pedir ajuda para explorar clubes. Assim que Natsu concorda, Rui menciona afiadamente como Momo contou que ele fez macarrão para ela. Ela faz beicinho, dizendo que ele está sempre aproveitando da casa deles, então Natsu rapidamente salva a situação prometendo preparar um prato para ela. Assim que ela se afasta, os amigos de Natsu descobrem seu pequeno plano e perguntam se também podem participar. Após as aulas, Rui vê Kane e Yuya com Natsu e se pergunta por que ele trouxe esses perdedores. Então os garotos afirmam que os macacos são mais fortes juntos. Suspirando, ela desiste e todos caminham em direção ao clube esportivo, onde são tratados com pães e pêssegos de primeira qualidade. De repente, Yuya e Kane se desculpam para explorar garotas, deixando Natsu e Rui por conta própria. Eles eventualmente entram na sala do clube de literatura, quando ele avista um livro que ele realmente quer, então ele o pega secretamente, esperando que sua ausência não seja notada. No dia seguinte, Natsu volta para devolver o livro, mas ouve barulhos estranhos vindos de trás das estantes. Ele espreita ao redor e encontra Kiria e uma garota em uma posição inapropriada. Perguntando-se se o sobrenome de Kiria é Wilson, Natsu rapidamente decide ir embora, mas seus sapatos acabam alertando-os. Ao ser pego em flagrante, ele decide apenas perguntar a Kiria se ele está dando notas A por Slope Top. Mas a garota, Miu, rapidamente explica que ela estava apenas tirando um cílio do rosto de Kiria. Mas Kiria muda a situação, acusando Natsu de tirar conclusões precipitadas e depois o manipula para se juntar ao clube de literatura sob a ameaça de roubar da biblioteca. Sem escolha, Natsu aceita e Miu parece emocionada por ter um novo membro. Logo, Kiria os manda sair para distribuir panfletos para manter o clube moribundo vivo, e no caminho, Miu admite que ela é a única membro restante e tê-lo como membro significa muito para ela. Quando Rui pega um dos seus panfletos, ela olha para Natsu com um olhar confuso, o que o leva a revelar que agora ele é um membro do clube. Após distribuir seus panfletos, ele percebe que Miu não entregou nenhum, porque ela é tímida demais para se aproximar das pessoas, então ele pega os panfletos e começa a ajudá-la. No dia seguinte, Natsu recebe uma carta suspeita de Kiria convocando-o para a sala do clube, onde Kiria pergunta casualmente se ele ou Miu já experimentaram um romance. Quando ambos dizem não, Kiria instrui-os a se beijarem, e enquanto Miu fecha os olhos em preparação, Natsu percebe suas lágrimas e para, entregando um lenço a ela, o que impressiona Kiria o suficiente para pedir a Natsu para trazer a história que ele estava escrevendo. Mais tarde, enquanto trabalhava em um cartaz para o clube, Natsu pergunta a Hina sobre Kiria e ela explica que embora ele seja um pouco estranho, ele é na verdade um gênio respeitado pelos outros professores.
Do nada, Rui anuncia que quer se juntar ao clube de literatura apesar de mal ler alguma coisa, e Natsuo a acolhe para que o clube de literatura continue vivo. No dia seguinte, quando ele conta para Miu sobre a entrada de Rui, ela fica tão feliz que lhe dá um doce, mas logo ela para de falar completamente, mostrando-lhe um aviso sobre a regra de não falar na biblioteca. No entanto, eles continuam a conversa através de bilhetes escritos. Pouco depois, Momo aparece com Ryu, informando Natsuo que ela também vai se juntar, o que o surpreende, já que ele só vê Momo como uma garota que usa mais seu corpinho do que sua cabeça. De volta à sala do clube, Miu está animada para ver novos membros, mas fica especialmente surpresa ao reconhecer Momo como uma das melhores alunas. Natsuo fica igualmente surpreso ao saber que a garota que ele subestimou é secretamente inteligente. Mais tarde, Miu agradece a Natsuo por compartilhar seu livro, o que faz Rui se sentir negligenciado em seu grande harém. Ela decide visitar mais tarde o café, onde desabafa seus sentimentos para Marie. Ele responde com uma história pessoal sobre ter sido membro da Yakuza e se apaixonar por um chefe rival durante um acordo, aconselhando-a a não lutar contra seus sentimentos, mas a segui-los aonde quer que eles levem. Enquanto isso, de volta para casa, Natsuo passa um tempo com Hina, que agradece a ele por não revelar seu romance passado com Higawara, e depois pergunta casualmente se ele gostaria de sair algum dia. Uma semana depois, Natsuo e Hina saem para o que eles brincam chamar de um encontro de irmãos na praia, começando o dia em um café onde compartilham um sorvete. Quando uma garçonete passa pela mesa deles, ela comenta casualmente como eles parecem fofos juntos. Natsuo não pode deixar de se sentir um pouco lisonjeado, enquanto Hina ri imediatamente, descartando a ideia de estar romanticamente envolvida com alguém sem inteligência. A partir daí, eles passeiam pelas ruas próximas, entrando em pequenas lojas e explorando lugares aleatórios até chegarem à praia. De pé na praia, Natsuo brinca sobre querer molhar os pés no oceano como uma criança pequena, e ao ouvir isso, Hina menciona a vez que o chamou de criança antes, perguntando se isso o incomodou naquela época. Quando ela percebe que realmente o incomodou, ela admite que só disse isso para afastá-lo para que ele parasse de ter sentimentos por ela, e oferece um pedido de desculpas por isso. Natsuo, agora um pouco mais sério, pergunta por que ela se envolveria em um caso em primeiro lugar quando sabia que sua mãe já havia sido magoada pelo pai deles fazendo a mesma coisa, o que leva Hina a finalmente explicar como conheceu Higawara. Anos atrás, ela tinha uma colega de classe chamada Mami, que tinha uma queda por um garoto chamado Shibata, mas ele começou a ser amigável com ela. Ao ver isso, Mami foi consumida pelo ciúme e começou a falar mal dela para os amigos, chamando-a de nome sem perceber que Hina estava sentada na sala ao lado, ouvindo cada palavra. Magoada, ela ficou sozinha no almoço chorando, até que sua professora, que na época era Higawara, apareceu com um par de bonecas falantes e as usou para animá-la de uma forma que parecia genuína. Esse momento marcou o início da conexão entre eles. Com o tempo, eles passaram a se conhecer melhor, e Hina começou a desenvolver sentimentos por ele, apesar de eventualmente descobrir que ele era casado. No início, ela acreditava que os traidores eram o pior tipo de pessoa, mas com o tempo, ela admitiu que se tornara exatamente o que uma vez julgou. Em vez de condenar Hina, Natsuo diz que a entende, e então mostra a ela o romance que acabou de terminar de escrever, explicando que foi inspirado por seus próprios sentimentos. Sem rodeios, ele confessa que está apaixonado por ela, deixando-a atordoada. Em vez de rejeitá-lo imediatamente, Hina o puxa para o oceano com ela. Enquanto eles nadam na água, Natsuo se pergunta o que ela está tentando provar, e ela explica que namorar seria o mesmo que morrer juntos, significando que precisaria abrir mão de tudo e todos que conhecem. Ela faz com que ele sinta todo o peso do que está pedindo e implora para que ele continue sendo seu irmão. Antes de saírem da água, Natsuo a puxa para um abraço apertado, silenciosamente se despedindo do amor que sentia por ela. Naquela noite, Hina lê o romance que ele lhe deu e acaba chorando quando percebe que a heroína é claramente baseada nela. Pela manhã, ela lhe deixa uma nota agradecendo pela história emocional e bela. Nos dias seguintes, Natsuo tenta seguir em frente, mas Hina permanece em sua mente não importa o que ele faça. Uma noite, Rui entra no quarto dele e senta-se com ele na cama, mencionando como eles nunca se beijaram na vez que dormiram juntos. Ela pede para ele beijá-la agora, e quando ele hesita, dizendo que são irmãos, ela lembra que ele tentou beijar Hina, apesar de serem irmãos. No início, ele resiste, mas lembrando-se do que Hina disse sobre a família ser uma barreira para o relacionamento deles, ele decide beijar Rui para provar que eles ainda podem ser irmãos e compartilhar intimidade. Em vez de ficar desconfortável, Rui gosta e diz a ele que quer mais disso no futuro, porque isso a faz sentir-se leve e viva. E antes de partir, ela espera que ele sinta o mesmo. No dia seguinte, no clube de literatura, Natsuo encontra Mu olhando a publicação do clube cheia de trabalhos de diferentes estudantes, incluindo o seu próprio conto de romance. Logo depois, Rui e Momo chegam, vendo-o e Mu conversando e sentindo um pouco de ciúmes de como Mu facilmente tem sua atenção. Enquanto Natsuo lembra a todos que precisam continuar escrevendo para a publicação, Kiria entra e diz para eles priorizarem o estudo para as finais. Seguindo esse conselho, Rui e Natsuo vão até Hina para pedir tutoria, e embora hesitante no começo, ela concorda.
Mais tarde, Hina critica da escrita de Natsuo com detalhe, e Rui o provoca por estar muito distraído com Mu para se concentrar. Para apimentar ainda mais, Hina brinca se ele quer se envolver com Mu no armário do zelador, mas Natsuo rapidamente encerra a conversa. Naquela noite, Natsuo decide esclarecer qualquer mal-entendido com Hina, mas quando chega ao quarto dela e espreita pela porta, ele a pega fazendo barulhos de golfinho feliz. Chocado, ele deixa cair seu livro, quase sendo pego, mas consegue escapar despercebido. Na manhã seguinte, Hina o repreende por acordar tarde antes de ir trabalhar, mas tudo o que Natsuo consegue pensar é na memória dela acariciando o gatinho e se pergunta se ela lavou as mãos ou não. Alguns dias depois, Natsuo passa suas férias de verão se dedicando ao seu romance, em vez de sair com Hina, fazendo-o perceber que algo dentro dela mudou de uma forma que ele não consegue nomear. Lutando contra um caso brutal de bloqueio criativo, ele decide ir à sala do clube para pegar alguns livros. Mas, antes de sair, Rui o atinge com uma acusação repentina, exigindo saber se ele roubou seus protetores de pêssego. Natsuo, confuso e ligeiramente ofendido, nega imediatamente, e quando tenta arrastá-la para a academia como companhia, ela se recusa, dizendo para ele ir sozinho. No campus tudo está tranquilo, até que uma bicicleta de repente aparece do nada e o atropela como um pedestre desavisado. Atordoado e se perguntando quem pensaria em andar de bicicleta dentro de casa, Natsuo olha para cima e vê que é um estudante de intercâmbio chamado Alex. Eles acabam se dando bem e relaxando em um café, onde Marie, cujo sobrenome é Simpson, começa a falar animadamente sobre o gringo Chad. E não muito tempo depois, a garçonete Ayano aparece com um aviso sobre um alerta policial na área. Marie avisa Natsuo sobre um misterioso ladrão de roupas íntimas à solta. No caminho para casa, os dois entram em um debate animado sobre se é melhor morrer esmagado por seios fartos ou por coxas grossas de uma gótica quando avistam o verdadeiro ladrão de roupas íntimas em pleno roubo. Sem hesitação, eles começam a persegui-lo, e quando o alcançam, Alex incorpora seu Jackie Chan interior e nocauteia o ladrão. Depois de arrastá-lo para a delegacia, Rui aparece, claramente preocupado após ouvir sobre Natsuo resgatando todas as calcinhas. Percebendo o quão bem arrumada Rui está, Alex implora a Natsuo para juntá-los. Mais tarde naquela noite, Natsuo acompanha Rui até em casa, sua mente retornando ao pedido de Alex, e ele se vê subitamente ciente de seus próprios sentimentos por ela. Quando eles chegam em casa, ele faz o papel de casamenteiro e diz a Rui que Alex tem uma queda por ela. Mas em vez de ficar lisonjeada, ela fica chateada e se retira para o seu quarto. Seguindo-a, Natsuo senta-se ao seu lado e oferece um pouco de sua comida como uma oferta de paz, a qual ela aceita. Mas quando ele tenta se desculpar, ela o interrompe e diz para ele compensá-la de outra forma. Captando o clima, Natsuo se inclina e a beija. E logo, eles começam a fazer barulhos de golfinhos felizes, até que Hina entra, congela ao ver a cena e sai sem dizer uma palavra. Natsuo se apressa para ir atrás dela e explicar, mas ela o ignora, trancando-se em seu quarto e se recusando a ouvi-lo. Mais tarde, Rui visita Hina e admite que foi ela quem iniciou o beijo porque tem sentimentos genuínos por Natsuo. Mas Hina imediatamente a lembra de que são irmãos. Rui retruca que isso pode ser o momento Sweet Home Alabama deles, o que não parece melhorar as coisas. No dia seguinte, Natsuo avisa Alex que Rui não está interessado, mas em vez de se afastar, a determinação de Alex aumenta de alguma forma. Notando que Natsuo parece para baixo, Alex pergunta: "O que há de errado?" E Natsuo explica que as coisas em casa viraram uma bagunça. Alex o aconselha a falar abertamente com as pessoas envolvidas e dizer o que realmente está em seu coração. Levando isso a sério, Natsuo tenta falar com Hina através da porta fechada. Ela admite que sabe que Rui tem sentimentos por ele e pergunta se ele sente o mesmo, mas Natsuo joga uma bomba, dizendo que na verdade ela é quem ele ama. Ao ouvir isso, algo dentro dela se quebra e ela diz a ele que planeja se mudar. Seus pais, tentando aliviar o ambiente, sugerem que todos vão a um festival juntos antes de Hina partir. No festival, Natsuo não para de olhar para Hina, e tanto ele quanto Rui silenciosamente percebem que são parte do motivo pelo qual ela está partindo. Do nada, eles encontram Ayano, que está com um garoto chamado Yota. De repente, Ayano arrasta Natsuo para assistir Mari tocar bateria em uma apresentação tão caótica que praticamente redefine a definição de vergonha alheia. Mais tarde, Hina se distrai em uma barraca de pesca de peixinhos dourados e enquanto está concentrada assistindo, seu celular escorrega acidentalmente na água, deixando-a visivelmente chateada. Enquanto ela ainda está em pânico, ela esbarra em Natsuo, que diz para ela segurar sua mão para não se perderem na multidão, e a leva para um lugar tranquilo onde implora para ela ficar, admitindo que sabe que é parte do motivo pelo qual ela quer ir embora. Hina insiste que é para o melhor, mas quando ela tenta ir embora, ele segura sua mão e insiste para saber o verdadeiro motivo dela. Ela responde mordendo a mão dele como um cachorro com raiva e tenta sair, forçando-o a persegui-la até que eles encontrem Mari. Sem outra opção, Natsuo pede a Mari para segurá-la para que ele possa finalmente falar com ela. Depois que eles se sentam, Mari tenta dar a Hina um choque de realidade, mas ela o ignora como Deus ignora suas preces. De repente, Yota oferece a ela um pirulito para acalmá-la, o que funciona como um charme.
Quando ela finalmente está sozinha com Natsuo, ela relaxa o suficiente para se abrir, confessando que está com ciúmes de Rui, e de como ela parece livre, enquanto ela sempre teve que ser a irmã mais velha responsável. Ela explica que se mudar parece sua chance de um pouco de liberdade, e ver Rui beijar Natsuo naquela noite a deixou insegura e com medo de que ela eventualmente cedesse aos seus próprios sentimentos se ficasse. Ouvindo isso, Natsuo se sente estranhamente feliz por ela confiar nele o suficiente para ser tão honesta. No entanto, ao vê-lo sorrir como um perdedor lobotomizado, Hina fica ligeiramente irritada, mas Natsuo a abraça por trás e pede baixinho para que ela fique com ele só mais um pouquinho. No dia seguinte, Natsuo é atingido pela dura realidade de que Hina realmente vai seguir com seu plano de se mudar, e o peso disso fica em seu peito como uma pedra, especialmente porque eles finalmente tinham se aberto sobre seus sentimentos, apenas para ele ficar se perguntando se algum dia terá a chance de realmente ficar próximo dela. Hina, por outro lado, tenta amenizar a situação dizendo que ainda podem se ver a qualquer momento, o que ele interpreta como um convite para ir à casa dela à meia-noite para uma sessão de exercícios. Do outro lado da casa, Rui está sofrendo sozinha com a ideia de viver longe da irmã pela primeira vez, o que deixa aterrorizada, algo que não passa despercebido por Tsukiko. Com um empurrãozinho suave, ela diz a Rui para dar uma caminhada e clarear a mente. Rui decide passear pela livraria, apenas para encontrar inesperadamente Kiria com Higawara ao seu lado. Seus olhos imediatamente se estreitam em um olhar dirigido a Higawara, indicando que ela ainda está brava com ele por dar glises à sua irmã sem compromisso. Enquanto isso, Higawara acena uma bandeira branca, insistindo que não entrou em contato com Hina, e pergunta se eles podem conversar em um lugar mais tranquilo. Eles acabam em um café, onde Mari quase perde a compostura ao saber que Higawara de alguma forma se transformou em uma versão calma e submissa de si mesmo. Mas Higawara esclarece qualquer confusão admitindo francamente que ainda aprecia as mulheres, mesmo que a vida o tenha humildado. Em seguida, ele se volta para Rui com um pedido de desculpas sincero, não apenas pelo problema que lhe causou, mas também pelo dano que trouxe à sua família. Ele revela que seu casamento acabou, citando diferenças irreconciliáveis, mas deixa claro que não tem a intenção de voltar para a vida de Hina, ou ultrapassar qualquer limite. Quando Rui pergunta por quê, ele explica que depois que Hina terminou as coisas para proteger a família, persegui-la novamente pareceria errado. Isso abre a porta para Rui confessar sua culpa, dizendo a ele que Hina está se mudando e que ela sente que a discussão deles é a culpada. Mas Higawara aconselha a acreditar em Hina, quando ela diz que simplesmente quer liberdade. Mais tarde, Hina está arrumando suas coisas quando Rui entra, finalmente perdendo a compostura. Com lágrimas, ela implora para Hina ficar, prometendo que faria qualquer coisa, exceto abrir mão de seus sentimentos por Natsuo. Hina ouve em silêncio, dizendo a Rui que ela é livre para sentir o que quiser, mas nada pode mudar sua decisão. Algum tempo depois, Natsuo encontra uma carta em seu quarto, junto com uma chave reserva do apartamento de Hina, o que o faz pensar que ele está de volta ao jogo. Assim que ele está pronto para agir, Rui aparece à sua porta, forçando-o a esconder a chave. Dias depois, a família ajuda Hina a se mudar para sua nova casa, e quando os pais fazem um comentário brincalhão sobre isso ser seu primeiro passo rumo ao casamento, ela cora para Natsuo, o que faz ele se sentir como Alexandre, o Grande, exceto que está conquistando apenas 2 irmãs ao mesmo tempo. Depois, sozinho, segurando a chave na mão, ele percebe que precisa tomar uma decisão, então vai em direção ao apartamento dela. Ao sair, ele nota a porta do antigo quarto dela aberta e encontra Rui lá dentro, pensativa. Ele tenta animá-la, dizendo que tudo vai ficar bem, e quando ela o abraça, dizendo que ficará bem enquanto ele estiver lá, ele se afasta suavemente e garante que sempre será primeiro seu irmão. Naquela noite, Fuji chega em casa e encontra Rui cozinhando carne de porco, o prato favorito de Natsuo, e quando ele aponta isso, ela casualmente diz que Natsuo está com fumia. Na verdade, Natsuo está na porta da Hina, tocando a campainha. Quando ela não responde, ele usa a chave reserva e a encontra dormindo. Então ele se senta ao lado dela, observando-a. Quando ela acorda, ele diz que está pronto para desistir de qualquer coisa por ela e ela sorri antes de se inclinar para um beijo. Natsuo chama de seu primeiro beijo de verdade, descartando o anterior onde ela tomou a iniciativa. Desta vez, ele a beija como se estivesse em chamas e só ela pudesse apagá-lo. Mas quando as coisas começam a avançar, Hina o interrompe, dizendo que devem ir com calma. Embora desapontado, ele aceita, pois ela lhe diz que a história deles apenas começou. Após o fim das férias de verão, Natsuo e Rui estão caminhando para o campus quando Alex pula nas costas de Natsuo, no momento em que vê Rui. Ele fica vermelho e rapidamente se apresenta. Ao descobrir que ambos estão no clube literário, ele demonstra interesse em se juntar, o que eles confirmam com Kiria, que concorda, já que isso significa que o clube agora se qualificará para o financiamento adequado. Mais tarde, enquanto conversa com amigos, Natsuo vê Hina e se lembra de algo que queria perguntar a ela. Ele a encontra mais tarde e admite que não tinha certeza se ela realmente gostava dele, já que ela interrompeu as coisas entre eles. Em resposta, ela pega sua mão, leva-o para um lugar privado. Ela diz a ele que o ama tanto quanto ele a ama. De repente, ela avista o diretor por perto, puxa-o para se esconder e, naquele momento, eles compartilham mais um beijo apaixonado. Quando eles começam a se beijar, Natsuo sente cheiro de algo queimando e não é apenas sua excitação, então ele diz a Hina que qualquer coisa que ela estava fazendo agora está bem passada.
Alguns dias depois, começa o Festival Cultural da Academia, e o Clube de Literatura decide montar um café de empregadas, que se torna um sucesso. Quando o festival termina, eles finalizam a publicação do clube. E é só então que eles percebem que Kiria não é visto há dias. Preocupado que algo possa estar errado, Natsuo sugere que eles o verifiquem. Então o grupo se dirige ao apartamento dele e Natsuo fica chocado ao saber que seu professor estranho é na verdade muito rico. Quando chegam ao apartamento, são recebidos por uma mulher misteriosa. A visão instantaneamente gera especulação de que ela possa ser a namorada secreta de Kiria, o que incomoda muito Muyo. Quando Kiria finalmente aparece, a mulher agradece por todo o seu esforço antes de partir. O que só aprofunda a confusão. Eles dizem que estavam preocupados com seu desaparecimento repentino, mas ele garante que está tudo bem e explica que a mulher é na verdade sua editora. Surpreso, Natsuo pergunta qual é seu pseudônimo, levando Kuria a revelar que é Yu Hasukawa, seu romancista favorito. Enquanto Natsuo perde a compostura, Kuria pergunta se eles estariam interessados em participar de uma competição de redação para novatos, explicando que a publicação do clube deles mostra potencial suficiente para competir e que o vencedor poderia até ter a chance de se tornar profissional. Natsuo agarra a oportunidade com entusiasmo, enquanto Rui dá de ombros, sabendo que tudo o que ela quer é ser a boneca de goma de Natsuo. No dia seguinte, ele e Miu não param de falar sobre o fato de que seu professor é também seu ídolo literário, e Natsuo provoca Miu por parecer tão aliviada que a editora não era namorada de Kuria. Ele leva a piada um pouco longe demais, o que deixa Miu tão nervosa que ela acidentalmente o empurra a escada abaixo. De volta à sua casa, Natsuo está deitado na cama com a perna quebrada, quando Hina entra em pânico ao vê-lo ferido. Assim que Rui sai do quarto, Natsuo admite para Ina que não poderá visitá-la para se divertir, mas ela diz-lhe para se concentrar em melhorar e não se preocupar com mais nada. Enquanto comem mais tarde, Rui admite calmamente que está um pouco feliz por ele ter quebrado a perna, porque agora ela pode tê-lo só para ela durante a recuperação e lhe dá um beijo nos lábios. No dia seguinte na academia, o caos irrompe quando os estudantes veem Miu de 4 como sua mãe quando o encanador chega. Ela implora por perdão e promete fazer qualquer coisa para compensá-lo. Seus amigos inescrupulosos encorajam Natsuo a tirar vantagem da situação, mas ele ignora suas bobagens. Mais tarde em casa, Natsuo está tentando desfrutar de um banho tranquilo quando Rui entra com os seios à mostra e anuncia que está lá para ajudá-lo a se lavar. Pegos de surpresa, mas muito nervosos para recusar, ele concorda sob a condição de que mantenham as luzes apagadas. Eles acabam compartilhando a mesma banheira, e Natsuo pede desculpas silenciosamente a Hina, enquanto Rui o ensaboa. Enquanto esfrega as costas, a mão de Rui procura o sabonete e acidentalmente agarra seu polo sul, o que faz Natsuo transformar o banho em água do mar. Mortificado, ele se fecha e se recusa a falar com ela. No dia seguinte, Rui não resiste a provocar Rui sobre o que aconteceu, mas ela o ignora. Depois de encontrar Fumiya, ela menciona casualmente que Natsuo não vai visitar o local dele por um tempo por causa do ferimento. Fumiya, confuso, diz a ela que Natsuo não tem estado lá há muito tempo, imediatamente soando alarmes na mente dela. Naquela noite, Rui pergunta diretamente a Natsuo para onde ele tem ido, já que claramente não tem sido para a casa de Fumiya. Pego de surpresa, Natsuo nota a boneca de Momo e diz que tem ficado na casa de Momo. Rui surpreendentemente acredita nele, mas diz que quer ir junto na próxima vez para não ter que jantar sozinha. Mais tarde, Natsuo explica a situação para Fumiya e implora que ele cubra por ele se Rui perguntar novamente, mas Fumiya o avisa que se alguém descobrir sobre seu relacionamento com Hina, as consequências podem ser graves. Na sala do clube, após receber uma selfie divertida de Hina, Natsuo sente paixão em seu corpo e decide visitá-la. Quando Rui entra, ele afirma que vai à casa do Fumiya para se desculpar por usar o nome dele como desculpa. Ela diz para ele cumprimentar o gordo Chungus e o deixa ir embora. Na verdade, ele está na casa da Hina, beijando-a e deixando-a alimentá-lo como se fosse um guerreiro em Valhalla. Desde que Rui tem dado banho nele durante a sua recuperação, ele brinca com Hina sobre se ela faria o mesmo se eles morassem juntos. Envergonhada, ela eventualmente concorda, dizendo que também o lavaria se isso significasse mantê-lo feliz. Quando eles começam a se beijar, prontos para cruzar a próxima linha, a campainha de repente começa a tocar. Pensando que é a entrega, Hina atende apenas para encontrar Rui encharcada pela chuva segurando um guarda-chuva quebrado, seu coração em pior estado do que um mero guarda-chuva. Sem uma palavra, Rui entra, se aproxima de Natsuo com lágrimas escorrendo pelo rosto e sai correndo em dor. Hina então percebe que há 2 guarda-chuvas na porta, percebendo que ela veio buscar Natsuo. De volta em casa, Natsuo descobre por Fuji que Rui não está lá. Momentos depois, Fumiya liga para lhe dizer que Rui veio preocupada com a perna dele, o que faz Natsuo se sentir ainda pior. Ignorando sua lesão, ele procura nas ruas chuvosas até encontrá-la sozinha. Quando ele tenta se desculpar, ela o esbofeteia e o chama de mentiroso. Depois que a raiva dela esfria, ela o repreende por sair em sua condição, mas ele diz que iria a qualquer lugar por ela, mesmo que isso significasse ficar encharcado. Rui admite que, após sair da casa de Fumiya, ela procurou respostas no quarto dele e leu seu manuscrito, percebendo que a heroína de sua história é Hina.
Sentindo seu mundo desmoronar, ela finalmente pergunta se ele ama Hina, e Natsuo lhe conta a verdade, que ele ama Hina desde o início. Desapontada, Rui pergunta a Natsuo se Hina sabe sobre seus sentimentos e ele admite que sim. E não só isso, mas Hina também correspondeu. Quando Rui o pressiona sobre o que ele planeja fazer com a irmã dela, Natsuo diz claramente que quer um futuro com Hina. As palavras a atingem como um caminhão descontrolado atropelando suas vítimas, mas em vez de explodir, Rui se inclina para frente e o beija. Natsuo instintivamente começa a recuar, mas ela o impede, pedindo somente este último beijo. Eles voltam para casa depois, onde Tsukiko percebe o retorno tardio e pergunta onde eles estiveram. Antes que Natsuo possa dizer qualquer coisa, Rui inventa uma mentira e diz que ele a salvou da chuva, mas escorregou e ficou sujo de lama no processo. Felizmente, Tsukiko aceita a explicação sem suspeitas. Mais tarde, quando Natsuo tenta agradecer a Rui por cobrir por ele, ela o ignora completamente, andando direto para o seu quarto. Sozinha no banheiro, sua compostura finalmente desaba e ela começa a chorar. Na manhã seguinte, Rui se recompõe e cumprimenta Natsuo como se nada tivesse acontecido. Mas durante a caminhada até o campus, ela diz a ele que vai começar a não gostar dele. Ela explica que é uma maneira de se proteger e forçar seu coração a se curar. Mais tarde, na aula, o professor distribui calendários anuais que incluem um anúncio de uma viagem à praia que se aproxima. A sala está cheia de empolgação, mas Natsuo permanece em silêncio, mesmo quando Yuya tenta animá-lo. Eventualmente, ele se encontra com Hina, e quando ela pergunta como Rui está, ele conta a verdade. Rui sabe de tudo e decidiu odiá-lo para seu próprio bem. Mais tarde, na sala do clube, o grupo se reúne para falar sobre a viagem, jogando ideias para a diversão que poderiam ter quando Kiria entra segurando os resultados do concurso de redação e surpreende a todos que Rui ganhou. O clube a parabeniza, espantado que ela conseguiu sem nunca ter escrito antes. Natsuo força um sorriso e concorda quando Alex sugere dar uma festa para ela. Embora por dentro ele se sinta como um completo idiota que falhou. Em seu caminho para casa, ele encontra Mil, que admite que também está se sentindo mal por perder. Ela se pergunta se ainda tem talento, lembrando como, quando criança, sempre amou livros e ganhou competições, o que a fez acreditar que estava destinada a ser escritora. Agora ela sente que perdeu aquela chama, mas depois admite que não quer desistir. Motivado por suas palavras, Natsuo vai ao apartamento de Kiria naquela noite e implora para se tornar seu mentor pessoal. Kiria recusa a princípio, mas Natsuo diz a ele que ele pode ser o Justin Bieber para seu Didi. Suspirando, ele o deixa entrar e Natsuo chora sobre como perder para Rui destruiu sua confiança. Depois de desabafar, Kiria revela que Rui recusou o prêmio sem explicação. Então ele diz a Natsuo uma verdade direta. Rui não tem a paixão que ele tem, porque sua maior força não é a habilidade, mas seu desejo ardente de escrever. E ser seu aluno não o tornará automaticamente ótimo, porque ele já tem o que é preciso. Com isso, ele o desafia a decidir se quer escrever por verdadeira paixão ou apenas buscar o título de ser um romancista. De volta para casa, Natsuo parabeniza Rui, e quando ela tenta minimizar sua vitória, ele diz que ela deveria se orgulhar. Mas sozinho em seu quarto, ele se sente patético depois das palavras de Kiria. No dia seguinte, ele se joga na escrita novamente. Dias depois, ele aparece na sala do clube com um pequeno romance em um gênero que ele nunca tentou antes, dizendo a Kiria que ele enviará um toda semana a partir de agora. Logo depois, a viagem à praia começa. Natsuo aproveita o sol com seus amigos, brincando e relaxando. No jantar, enquanto ele está distraído com pensamentos sobre Rui, Alex de repente o beija depois de beber algo suspeito. No dia seguinte, o grupo passa um tempo na praia onde Hina participa de um jogo de vôlei, até que Rui de repente a puxa de lado. Ela chama Hina de piriguete por se vestir de forma atraente na frente dos alunos. Mas em vez de reagir com raiva, Hina fica emocionada, já que sua irmã finalmente falou com ela após toda a atenção. Hina confessa que se sente uma fracassada por não conseguir suprimir seus sentimentos por Natsuo, mas Rui a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Hina então diz que vai terminar com Natsuo para restaurar a paz, mas Rui lhe diz que isso não mudará nada, pois ele ainda a quereria de qualquer maneira. No último dia da viagem, Natsuo e seus amigos exploram um mercado local, onde ele nota um vendedor vendendo anéis. Naquela noite, enquanto os outros assistem aos fogos de artifício, ele manda uma mensagem para Hina encontrá-lo. Quando ela tenta terminar novamente, Natsuo se recusa a desistir e coloca um anel no dedo dela, dizendo que está falando sério sobre construir um futuro com ela. Hina se comove com suas palavras, e ele promete que, embora o anel seja barato agora, ele trabalhará duro para dar a ela um mais caro algum dia. Em resposta, Hina o beija e eles se abraçam apenas para acabar na cama. Os fogos de artifício queimam intensamente lá fora, mas o verdadeiro bumbum acontece dentro dela naquela noite. Depois, Natsuo pergunta quando ela começou a se apaixonar por ele, e Hina diz que foi quando eles conversaram pela primeira vez no terraço. Alguns dias depois, Hina é subitamente convocada pelo diretor. Quando ela chega, é recebida por uma evidência, uma fotografia dela beijando Natsuo. Hina fica paralisada, enquanto o diretor explica calmamente que a foto incriminadora foi capturada por acaso.
Eles perguntam se ela tem algum jeito de refutar, mas seu silêncio se prolonga o suficiente para falar por si só. Sua voz treme ao perguntar se a imagem foi divulgada, mas eles asseguram que não. Dominada pelo alívio, ela cai de joelhos implorando que punam apenas ela e poupem Natsuo de quaisquer consequências. No final do semestre, quando os alunos se reúnem no auditório, ela sobe ao palco com um sorriso confiante e anuncia sua decisão de se transferir para outro campus. A notícia surpreende a todos e gritos surgem da multidão implorando para que ela fique. Mas ela agradece pelas lembranças e deseja a todos apenas sucesso. Na audiência, Rui e Natsuo trocam olhares perplexos, cada um esperando que o outro saiba a razão. Mas ninguém sabe por que ela está indo embora. Natsuo tenta ligar para ela mais tarde, mas ela não atende. Então ele corre para o escritório da faculdade apenas para ser interceptado por um professor que conhece a verdade sobre eles. Então ela o incentiva a ir para casa. Enquanto isso, no telhado, Kiria confronta Hina, admitindo que o relacionamento dela com Natsuo ficou claro para ele após ler o manuscrito dele. Ele diz a ela que, como seu velho amigo Higiwara, ela deveria ter confiado nele e esperado até depois da graduação. Lutando contra as lágrimas, Hina admite que esperar não teria mudado nada, pois seu amor por Natsuo é muito profundo para ser suprimido. Em outro lugar, Natsuo chega em seu apartamento e o encontra completamente vazio, exceto por uma solitária carta esperando por ele. Ele lê que o segredo deles foi revelado, deixando-a sem escolha a não ser desaparecer sem contar para ele, sabendo que ele poderia fazer algo imprudente se soubesse. Ela o incentiva a não segui-la, mas a seguir em frente e perseguir seu sonho de se tornar escritor. Ela pede desculpas por esconder a verdade dele, confessa que o tempo deles juntos foi a parte mais feliz da sua vida e diz que o ama. Uma semana depois, Rui desabafa sua frustração para Mari, irritado pelo fato de Hina ter desaparecido sem aviso, o que deixou Natsuo devastado. Mais tarde naquela noite, Fumiya o visita e tenta animá-lo, mas quando ele nota a carta e a folheia, sua compostura se desfaz. Ele perde a paciência, dizendo a Natsuo que se lamentar assim torna o sacrifício de Hina sem sentido. Natsuo desaba em lágrimas, impotente enquanto Rui escuta silenciosamente da porta. Logo depois, Natsuo informa Kiria que vai parar de enviar contos e, em vez disso, escreverá um romance completo, acreditando que não pode seguir em frente sem colocar seus sentimentos nele. Enquanto isso, Tsukiko discretamente rastreou o novo local de Hina para confirmar sua segurança. Ela pede a Fuji para não contar aos mais novos, especialmente a Natsuo, já que ambos agora sabem sobre o relacionamento dele com Hina, o que os faz questionar se casar foi uma escolha ruim. Um dia, Rui entra no quarto de Natsuo e percebe que a refeição dele está intocada. Ela reclama novamente com Mari, que toma as rédeas da situação arrastando Natsuo para uma casa de banhos pública, onde a tatuagem dele imediatamente chama a atenção de Natsuo. Mari compartilha da história por trás disso, revelando que ele estava na Yakuza, mas decidiu deixar o negócio da família, o que irritou seu pai, mas o libertou para amar abertamente o homem dos seus sonhos. No entanto, quando seu pai morreu de câncer, a culpa o impediu de comparecer ao funeral e a tatuagem se tornou uma marca permanente desse arrependimento. Ele diz a Natsuo que a dor deve ser carregada, não enterrada, instigando-o a continuar vivendo para o futuro. Pouco tempo depois, Rui traz comida para o quarto de Natsuo novamente, e desta vez ele come, fazendo-a sorrir. Aos poucos, ele escreve através da dor, e as palavras começam a fluir novamente. Ao ver isso, o Rui começa a acreditar que eventualmente ficará melhor novamente. Meses se passam antes que Natsuo finalmente saia de seu quarto, surpreendendo-a. Ele anuncia que seu manuscrito está completo e pede para ela ler. Quando seu antigo eu começa a ressurgir, ele decide passar o ano novo juntos visitando um santuário com sua família, onde seus amigos mais tarde se reúnem para mostrar seu apoio. Naquela noite, Natsuo entrega seu romance concluído a Kiria, surpreendendo-o com o quanto ele cresceu. Uma semana depois, ele convida Natsuo para sair e o apresenta a Tsutaya, que o leva a um evento prestigioso de artes. Lá, Kiria revela que ele submeteu seu trabalho e que ganhou o primeiro lugar na categoria de escritor amador. Em pé diante da plateia, Natsuo gagueja através do seu discurso, agradecendo a todos que o apoiaram enquanto chama a vitória de um golpe de sorte. Depois, Kiria garante a ele que não é sorte, pois foi o coração dele que lhe rendeu a vitória. Voltando para casa, Natsuo se surpreende ao ver Hina e a abraça por trás. Ele chora sobre o quanto sentiu falta dela e a vira para ver seu rosto. É então que ele percebe que na verdade é Rui com uma peruca. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela corre para o quarto. Quando ele a segue, ela explica que Momo emprestou a peruca porque está pensando em deixar o cabelo crescer. Ela admite que, quando ele a abraçou, começou a chorar ao perceber que o abraço era destinado a Hina. Sem aviso, ela o empurra e declara que não vai mais se segurar por causa de Hina. Enquanto isso, longe dali, Hina se adaptou à sua nova vida com cabelos mais curtos, mantendo duas coisas preciosas por perto. Uma cópia do romance de Natsuo e o anel que ele colocou em seu dedo. Você quer arriscar ganhar como Natsuo? Se sim, comente livro. Se gostou deste resumo, assista a este vídeo aqui.